Querido amigo Dimas Vigeric, especialista em leste europeu, Ásia Central, Eurásia, com 20 anos de contribuições para o desenvolvimento da cultura russa no Brasil e 10 anos em contribuições ao jornal russo Pravda. E mais recentemente escreve ao jornal Astana Times do Cazaquistão. Hoje reside em Portugal e está vinculado à Embaixada do Cazaquistão, promovendo pela Europa a cultura cazaque. E somente aqui, pincelando rapidamente aqui sobre o Cazaquistão, né? O regime é semelhante ao russo, né? Aquela coisa meio ditatorial também. Embora, depois do falecimento do Nursultan Nazarbayev e a entrada desse Tokayev, Kassym-Jomart Tokayev, o novo presidente do Cazaquistão, ele tem tido algumas atitudes interessantes. Ele tem buscado abrir o país com algumas atitudes mais democráticas, trazer investimento, fazer promoções a nível empresarial para trazer ideias para o desenvolvimento do país, né? Algo um pouco fora do que tradicionalmente os países ali daquela região fazem, porque eles dependem muito, eles são muito interdependentes. Não há muito investimento, não há muita importação da Europa ou da América, não há muito relacionamento. O relacionamento desses caras é muito entre eles mesmo. Então, o Cazaquistão tem feito isso. Eles têm um projeto agora, que é para até 2050, transformar o Cazaquistão, posicionar o Cazaquistão entre as 30 maiores economias do mundo. O Cazaquistão está posicionado até nesse ranking e tem buscado esse tipo de trabalho. Então, tem feito promoções na União Europeia e tanto na Ásia, né? Fazendo promoções na área cultural, linguística, inaugurando novas embaixadas, centros culturais. Tanto é que aqui em Portugal foi recentemente inaugurado um consulado no norte, na cidade de Guimarães. E nós temos aqui um consulado também em Lisboa. E, se não me engano, tem um consulado também nos Açores. Então, tem 3 representações aí do Cazaquistão ativas em Portugal hoje. E Portugal, isso reflete que o Cazaquistão tem buscado dinamizar o seu relacionamento não só com Portugal, como com toda a União Europeia, né? Então, é interessante. E houve essa contestação no Cazaquistão recentemente por conta do preço dos combustíveis, do gás lá, que lá é basicamente diesel e gás, né? Que é o propano e o metano, né? O propano e o metano. Então, é dessa forma. A população começou a questionar isso, também já questionava algumas debilidades econômicas, qualidade de vida, qualidade de saúde, acesso às coisas, porque eles têm acesso, hoje em dia tudo interligado, eles têm acesso ao que o Ocidente tem, ao que a União Europeia tem, ao que os Estados Unidos têm. Então eles sentem falta e reconhecem a precariedade que é o país. Eu, visitando lá Astana, visitei Almaty, é realmente precário em comparação, se a gente comparar com a Europa, ou com o Brasil, ou com os Estados Unidos. Você visitou a maior cidade, né, do Cazaquistão. Então você foi para Almaty, mas Almaty está bem para lá, né, bem na fronteira. Sim, ali com Almaty está no sul, realmente já na fronteira com o Quirguistão, né? Está dentro da China quase ali, né? Ali é super interessante. Ali era a antiga capital do Cazaquistão. Depois foi transferido para Astana, que até como você comentou, Astana é a tradução de capital em cazaque, né? E agora mudou para Nur-Sultan em homenagem ao Nazarbayev. Né? Então, Almaty está ali no sul, tem ali um parque econômico interessante, tem um parque produtivo, algumas indústrias, não é nada muito significativo. Né? Tem turismo também, e ele tem uma rota fácil, eles estão bem próximos da capital do Quirguistão, estão próximos da capital do Uzbequistão, lá que é Tashkent, estão próximos ali, então eles têm um acesso bom ali. Né? E Astana já é diferente, Astana já foi uma cidade já criada artificialmente. Eles meio que se inspiraram em Dubai, para você ter uma ideia. Tem não se inspiraram em Brasília, não, né? Não, em Brasília eles não se inspiraram, não. Então ali tem prédios suntuosos, tem uma estrutura muito interessante. E o parque tecnológico, o parque de produção deles são em cidades próximas. Tem Magnitogorsk, tem Jitkara, tem uns nomes bem estranhos, mas tem cidades próximas que
tem foco em produção de automóvel, montadoras, né? Tem montadoras, tem mineradoras naquela região toda, né? Mas é nada muito em comparação com o que nós conhecemos no Ocidente, no Oriente. São parques produtivos muito desatualizados, assim, não muito competitivos a nível internacional, mas para eles funciona, né? Então, a população já vinha desanimada com a falta de perspectiva e agora eclodiu essa revolta lá em Almaty, né? E o presidente tem agido aqui com mão de ferro, que era de se esperar mesmo que fosse que acontecer isso, que é algo tradicional ali naquela região, né? É Agora interessante. não, a questão que fica é o seguinte: ele anunciou que vai regular de novo, né, os preços do GLP, principalmente. Então, Tokayev fez o anúncio. Exato, E aí, todo um corpo ministerial importante renunciou. exato. Porque lá como cá, né, pessoas um pouco mais esclarecidas sabem que você artificialmente sustentar o preço implica em você criar outros custos, né? Outras Exato. formas de você prejudicar a sociedade que já não está muito bem amparada. E aí todo mundo sabe também, se não sabe, é bom saber que o Cazaquistão é um centro muito importante para o lançamento dos satélites, dos foguetes, para os testes, é como se fosse o Cabo Canaveral da Eurásia, né? Exato, fica lá na região de Baikonur, no Cazaquistão, é o centro que faz o lançamento dos foguetes naquela região, né? E E isso garante minimamente um pouquinho de proteção diplomática, né? Porque o mundo inteiro usa. sim, o mundo inteiro usa, E, e o Cazaquistão é a economia mais forte da Ásia Central, né? pois Ele é, sendo um tem país com território gigantesco e pouquíssima população, né? pouquíssima população. Então, a gente tem 20 milhões, né, de pessoas lá, não É, lembro direito, mas assim, é um bem, absurdo, né? é um país muito desértico, você viaja por aquilo, você atravessa aquelas estepes todas assim infindáveis, né? É muito interessante, né? E aí eu queria você como quase um enviado consular aí, casaco em Portugal, que desse uma perspectiva assim, o que o cara enxerga, o que você entende se isso pode desestabilizar mesmo o Cazaquistão, ou se Não, uma eu mudança acredito de que não. regime mais profunda. Não, eu acredito que eles estão agora num caminho até de busca de algum valor democrático, de modernização, mas é aquela coisa, é como diz na Rússia, é uma democracia, mas é uma democracia dirigida, ou seja, é uma democracia com mão de ferro, como se diz, né? Então, o Cazaquistão está nesse caminho. Vamos chamar de uma democracia não republicana, pode ser? É uma democracia não republicana. Então, isso será administrado com mão de ferro, eles vão afogar esses manifestantes, né? E o Tokayev já pediu apoio da Rússia, a Rússia vai apoiar ali em qualquer coisa, porque é o Big Boss ali da região. Para você ter uma ideia, e culturalmente é assim. Eu vi, tanto no Uzbequistão como no Cazaquistão, os jovens que estão em idade de faculdade, estão estudando, para eles o ideal de grande desenvolvimento seria arrumar um emprego em Moscou, ou arrumar um emprego na Turquia e desenvolver nessas regiões. Para eles, o ponto de vista deles, do universo deles, são essas regiões. Eles pensam já Estados Unidos, Europa, algo muito distante ou culturalmente muito diferente. Então, para eles é Turquia, Rússia, que é o mais interessante. Então, culturalmente, para eles, ter a Rússia do lado é muito importante. E aí eu quero a tua opinião do seguinte: o Ocidente ele tende a olhar de uma forma muito romântica, né? Um levante popular contra um regime, não vou chamar de ditatorial, vamos chamar de democraticamente não republicano. E ele olha de um jeito romântico, desenha-se uma nova revolução, desenha-se uma tomada do poder de vias democráticas, mas eu vejo o contrário. Ao invés de um maniqueísmo, eu prefiro olhar o seguinte: falo, bom, a população jogou a demanda dela e o governo vai ignorar de uma forma ou de outra, vai suprimir esse protesto, e aí você vai dar mais poder para a Rússia se envolver novamente nas questões de uma forma não só solidária, né, mas muito mais macro. Porque a hora que as forças de segurança vão para lá, não, é importante também frisar que nem toda força é uma força militar. É aquele exército para ocupar, para garantir a ordem, não.
é uma força de segurança que Exato. vai lá com treinamento de polícia para suprimir as manifestações sem precisar metralhar todo mundo, né? Talvez prender cabeças e sumir com alguns ali, deixar a população de novo dirigida, mas que essa força de segurança ela não é aquela força militar de exército. É uma Não, força disfarçada de polícia que vai suprimir, pôr a ordem, e com isso ela leva de novo a Rússia lá para dentro, com certeza na coordenação ministerial, né? sim, Então, sim, com esse é o certeza. ponto que eu queria trazer você. A gente está discutindo a Rússia na Ucrânia, mas a Rússia ela tem novos pontos de entrada muito pertinentes, né? Sim, essa questão da Ucrânia que a gente conversou, essa semana passada teve uma reunião da SEI, que não participou a Ucrânia e a Geórgia, claro, mas os outros participaram. E eles também, esses países, também fizeram demandas para a Rússia. Eles disseram o seguinte: olha, Putin, nós também não queremos conflito na Ucrânia, porque isso vai lhe afetar de uma forma muito grave, que consequentemente vai nos afetar. Então, ninguém quer conflito agora. Então, é a mesma coisa que acontece agora com o Cazaquistão. O Cazaquistão está sofrendo esse problema agora, já pediu ajuda para o papai, papai, quero me dar uma ajuda aqui. Então o Putin vai ajudar, vai inclusive participar na orientação, na coordenação desse processo. Da mesma forma que o Putin faz com o Lukashenko na Bielorrússia. Na hora que o Lukashenko falou, eu vou começar agora a colocar exército para todo lado, vou começar a ameaçar a União Europeia, vou cortar gás, vou fazer isso. O Putin falou, não, não vai fazer. Não vai, baixa a bola aí, se acalma um pouquinho. Segura a onda que eu estou mandando o manual aqui, ó. É assim que se faz, ó, né? Exato. Então, antes do Lukashenko dizer alguma coisa, ele pede a bênção para o Putin. É a mesma coisa com o Tokayev na Ucrânia. Ele vai pedir a bênção para o Putin, o Putin vai entrar no Cazaquistão apoiando, conversando e orientando para a reconstrução do ministério lá. Que é algo muito soviético. Derruba todo mundo, põe todo mundo de novo. Talvez vai matar um ou dois, ninguém vai ficar sabendo, e vai ser desse jeito. Troca os nomes, mas não as funções, né? Exato, troca os nomes, mas não as funções, né? É. Até fazendo aqui um comentário aqui mais cultural, né? Uhum. Por Acho que favor. é interessante aqui para os espectadores, né? Ali o Cazaquistão, a gente falou de Almaty, está ali próximo à fronteira com o Quirguistão, né? E a região a leste, aliás, a oeste de Almaty, é a região do Turquestão, que eu chamaria aqui de Turquestão do Oeste, né? Que é o Turquestão, que também está tendo um boom econômico agora. O Cazaquistão tem investido naquela região, e aquela região tem atraído aqui alguns investidores até europeus para aquela região. E a parte cultural que eu quero dizer é o seguinte: ali o Turquestão do Oeste e o Turquestão do Leste fica na China, naquela região do Xinjiang, onde a capital é Urumqi, dos uigures, né, que eventualmente está em discussão aí sobre como a China trata os uigures. Então, quando a gente pensa aqui, por que se fala Turquestão do Leste? Então, onde fica o Turquestão do Oeste? Fica dentro do Cazaquistão. Não, isso é bom. E é bom porque a China ela reconheceu rapidinho a tomada do Afeganistão pelo Talibã, reconheceu o regime, a soberania e tudo mais, porque com certeza ela vai dar um destino para esses muçulmanos uigures em alguma dessas fronteiras, né? Então eles que não tomem cuidado que eles vão viajar um pouquinho. Exato. E existe um plano, né? A China tem participado no processo de estabilização junto com o Talibã no Afeganistão, até porque a China é totalmente interessada em ter acesso ao Oriente Médio e ter acesso ao Norte da África via terrestre, passando pelo Afeganistão. Eles têm projetos já assinados de desenvolvimento Não, naquela tem, né? região, A nova Rota da Seda é inteirinha lá, né? Então, inteirinha lá. E da mesma forma, a Ásia Central, o Cazaquistão, o Uzbequistão, eles têm interesses e acesso também programados nesses projetos que eu falei do Tokayev, também inclui o Afeganistão, a passagem por aquele território para chegar até o Oceano Índico. Então, a saída dos Estados Unidos caiu como um melzinho na chupeta para a China. A China tá gostando dessa situação, porque eles têm total liberdade de negociar com o Talibã, de entrar lá dentro e estabilizar aquela região. E o Talibã percebeu isso. Agora eu posso cooperar com a China, posso atrair investimento para nós desenvolver esse país, claro que de acordo com
com o que reza a cartilha do Talibã. Né? Claro, e a gente sabe também que uma expansão da influência chinesa ali também é bem-vinda pela Rússia, porque são valores semelhantes, né? Então, eles dificilmente vão se chocar se a forma de pensar é parecida, né? Se a forma de se posicionar é parecida. Então, o Cazaquistão, o que eu acho agora que vai sobrar para eles é uma nova influência russa ali muito, muito bem demarcada. E assim, é um tampão a mais, né? Um tampão poderoso ali. É muito estratégico, né? É muito estratégico, né? E o Cazaquistão, outra coisa cultural que acho que também é legal aqui de comentar, né? A gente fala Cazaquistão, e o significado da palavra Kazakh e o Estão, né? Tudo que é o Estão é o reino, né? Então, Uzbequistão é o reino do povo uzbeque, né? Então, o Cazaquistão, que é o reino do povo cazaque, Kazakh significa livre. Então, é o reino do povo livre, o Cazaquistão. Essa que é a tradução. As ironias, né? Que se remete aos povos, aos guerreiros nômades, né? Tanto é que os guerreiros nômades russos, que são chamados, os guerreiros são chamados de cossacos, que você sabe bem, cossacos, que em russo é chamado de kazaki, o kazakh, que é o plural em russo é com a letra I. Então, kazaki são os cossacos, que são, na verdade, os guerreiros nômades livres, né? Então, é dessa origem que vem o nome do Cazaquistão. Acho que é interessante aqui deixar. Por isso que é bom falar com quem sabe, tá vendo? É bom. Quando que eu ia imaginar um negócio desse aí? Nunca. Mas foi um prazer, né? Falar e discutir. O prazer é todo meu, porque é isso.